Eu me chamo Helena. E durante 38 anos, fui apenas a sombra desinteressante na constelação familiar. Meu pai, o Dr. Álvaro Bittencourt, não era apenas um neurocirurgião renomado. Ele era uma instituição em São Paulo. Um homem cujo nome era sussurrado com reverência nos corredores da Avenida Paulista e nos elegantes lounges do Morumbi. Para ele, o mundo se dividia entre aqueles que eram alguma coisa e o resto. E, no ranking dele, eu estava confortavelmente instalada no resto. A nossa casa, um penthouse opulento no Jardim Europa, era um monumento à sua ambição. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, a admiração cega da minha mãe e um filho prodígio, Lucas, meu irmão mais novo, que seguia perfeitamente a trilha da medicina de ponta que ele havia pavimentado. Lucas, o residente brilhante na clínica que meu pai sonhava em comprar. Eu, por outro lado, escolhi a rota dos rejeitados, dos invisíveis. Formei-me em análise de sistemas, mas troquei o glamour corporativo por algo que meu pai desprezava ativamente: tecnologia para acesso à saúde nas comunidades carentes. Ele chamava meu trabalho de filantropia barata, perda de tempo universitário, e o pior de todos, passatempo de rebelde rica. Essa era a nossa dinâmica. Eu construindo pontes invisíveis na periferia de São Paulo, ele me observando do topo de seu arranha-céu com um misto de pena e escárnio. A ferida da desaprovação paterna nunca cicatrizou, transformando-se numa irritação crônica que me impulsionava. Cada projeto de sucesso na comunidade era uma pequena vitória pessoal, silenciada pela ausência de um olhar de orgulho que eu ansiava desde a infância. Lembro-me do meu aniversário de 35 anos. Eu havia acabado de fechar a doação de uma grande ONG para expandir nosso sistema de telemedicina para 3 bairros novos. Eu estava eufórica. Meu pai, na mesa de jantar, interrompeu minha tentativa de compartilhar a novidade. Ele estava discutindo a nova aquisição de um carro de luxo para Lucas. Olhou-me por cima dos óculos de leitura, o mesmo olhar frio que usava para me ignorar nas reuniões sociais. Helena, ele disse com aquela voz grave e professoral que fazia todos silenciarem. É admirável sua dedicação aos problemas sociais. Mas quando é que você vai começar a levar a vida a sério? Quando é que vai parar de brincar de assistente social e usar o seu cérebro para algo que gere patrimônio, como Lucas está fazendo? A frase não era uma pergunta, era uma sentença. O ar daquela sala, sempre pesado com o cheiro de sucesso caro, ficou irrespirável. Eu engoli a resposta amarga, sabendo que qualquer defesa seria vista como o choro de uma criança mimada. Eu já estava acostumada a ser o case de fracasso da família, o exemplo de como o privilégio não garantia a ambição. Mas essa rejeição não me quebrou. Ela me moldou. Transformou a dor inicial em uma armadura de determinação silenciosa. Eu não queria o dinheiro dele. Eu queria a prova de que minha visão valia. Eu queria a vitória, não a migalha. Minha vingança silenciosa era o sucesso, forjado longe do radar dele. Eu sabia que, para realmente virar o jogo, eu precisava de uma vitória que ele não pudesse ignorar. Uma conquista que falasse a única língua que ele entendia. A do poder inquestionável. Por isso, quando recebi o convite para a gala anual da Fundação Santa Cecília, o evento mais exclusivo da elite médica paulistana, eu soube que era o palco. Meu projeto estava prestes a decolar. E o local da decolagem precisava ser exatamente onde ele se sentia mais invulnerável, mais intocável. A noite seria longa, e a gravidade de cada palavra seria amplificada pelo eco do mármore e do cristal. Eu não estava apenas indo a uma festa. Eu estava me preparando para a minha estreia, para o momento exato em que o desdém dele se chocaria com uma realidade que ele sequer sonhava. Mas eu não estava preparada para o quão humilhante o prólogo seria. Ele estava determinado a me diminuir uma última vez antes que eu tivesse a chance de sequer subir ao palco. Antes que eu mergulhe nos detalhes dessa noite que mudou tudo, se você já sentiu o peso de ser desvalorizado pela sua própria família, deixe um "eu te vejo" nos comentários, clique no like e se inscreva. Essa é a nossa comunidade de superação. A preparação para aquela noite foi meticulosa, não com a vaidade de quem busca ser vista, mas com a precisão de quem se prepara para a guerra. Eu sabia que precisava parecer a dona da mesa, e não a convidada de última hora. No meio do hall principal, sob lustres de cristal que pareciam estrelas capturadas, meu pai e Lucas estavam no centro de um grupo de figurões. Lucas, com seu sorriso fácil e terno sob medida, era a personificação da aprovação paterna. Eu respirei fundo, ajeitei meu vestido e caminhei em direção a eles, carregando a pasta que continha os rascunhos de uma vida de trabalho invisível.
A pasta não continha apenas o plano de negócios da minha startup, a Integra Saúde. Ela guardava a minha dignidade. O trabalho de 5 anos, desenvolvido em startups de tecnologia de saúde no Vale do Silício, aperfeiçoado e adaptado para a realidade do Brasil. Meu pai, o Dr. Álvaro, estava com seu terno cinza de alfaiataria, a postura de quem está acostumado a comandar. Ele me viu se aproximando e seu sorriso se desfez numa careta de cortesia forçada. Helena, pensei que estivesse ocupada distribuindo panfletos em alguma favela. Ele comentou, o sarcasmo afiado como uma lâmina. Os outros riram, risos educados da elite que comprava a piada do patriarca. Lucas, sempre condescendente, balançou a cabeça. Pai, ela está tentando, deixe-a. Nem todos nascemos para o bisturi. A humilhação não estava no que eles diziam, mas no tom, na certeza absoluta de que eles estavam em um patamar superior. E eu, no meu trabalho de impacto social, estava apenas brincando em um campo menor. Mas eu tinha um segredo. E esse segredo não era apenas o sucesso da Integra Saúde, mas a minha arma secreta. Recentemente, havíamos fechado um acordo estratégico com um player global, um gigante da tecnologia que queria testar no Brasil um modelo de telemedicina escalável e de baixo custo, exatamente o que eu havia construído. Essa parceria valia 10 vezes o patrimônio anual da clínica de neurocirurgia do meu pai. O que ele não sabia era que essa negociação estava sendo finalizada naquela mesma noite, no backstage da gala. Enquanto ele se gabava sobre os milhões de uma fusão que Lucas estava arquitetando, uma fusão que eu sabia, através das minhas conexões, que estava à beira do colapso devido a um erro de auditoria de Lucas, eu estava prestes a fechar a minha fusão. Uma que não apenas me estabeleceria, mas que me daria a alavanca para mover o mundo dele. Eu decidi ignorar a provocação sobre panfletos e fui direta. Pai, eu vim aqui para uma reunião, na verdade, com a equipe internacional que está visitando. Um negócio grande, você sabe, de impacto. Ele soltou uma risada, não uma risada de alegria, mas aquela gargalhada seca e esmagadora que usava para encerrar discussões que ele considerava fúteis. Era o som do desdém absoluto. Ele ergueu a taça de champanhe, olhando para os amigos e para mim, e foi então que ele proferiu as palavras que selaram a minha determinação. Negócio grande, Helena. Você faz negócio grande com doações de R$ 10.000 e cestas básicas. Não se iluda, minha filha. Você nunca será nada além de uma ativista bem-intencionada. Eu sinto muito que você tenha desperdiçado o seu potencial em um caminho que nunca te levará a lugar algum de real influência. Seu irmão, sim. Ele está no jogo dos adultos. Você? Você só será um eterno peso de consciência para a família. Naquele instante, o barulho da festa sumiu. A música clássica, os clinks dos copos, tudo se tornou um eco distante. A humilhação era tão densa que eu senti o calor subindo no meu pescoço. Eu senti a dor da rejeição de anos concentrada naquela frase. Os olhos dele brilhavam com a certeza absoluta do seu julgamento. E foi nesse momento que o mundo parou para ele, mas girou para mim. Eu estava de costas para o salão principal, de frente para meu pai e o grupo de cirurgiões que me julgavam com o olhar. Eu senti um toque firme e familiar no meu ombro direito. Era um toque de aço, uma mão que não pedia permissão, mas que afirmava posse e autoridade. Eu me virei apenas o suficiente para ver quem era, e meu corpo relaxou com um alívio que beirava a vertigem. Minha parceira de negócios, a bilionária e lenda da tecnologia de saúde, doutora Isadora Vasconcelos, estava parada atrás de mim. Isadora era uma figura mítica no Vale do Silício, uma brasileira que saiu de uma universidade pública no Rio Grande do Sul e se tornou a CEO de uma das 5 maiores empresas de telemedicina do mundo, a Global Health Innovators. Sua presença ali era um segredo que eu havia guardado a 7 chaves, e ela havia prometido chegar exatamente a tempo. Isadora não era apenas minha parceira. Ela era a personificação da influência real, do tipo que meu pai só lia na Forbes. Ela era alta, com um terno branco imponente, e seus cabelos grisalhos curtos emolduravam um rosto que irradiava inteligência fria e poder. Ela havia escutado a última parte da frase do meu pai, a fatídica, "Você nunca será nada." O sorriso de escárnio de meu pai congelou. Ele não viu a mim, ele viu Isadora, e o ar saiu de seus pulmões como se ele tivesse levado um soco. A cor sumiu de seu rosto. Ele conhecia Isadora. Conhecia o nome, o legado, a fortuna. E conhecia, por um motivo muito mais profundo e antigo, a pessoa. A doutora Isadora Vasconcelos aproximou-se,
O movimento silencioso de um predador. Ela não sorriu. Ela apenas olhou para o meu pai, Dr. Álvaro Bittencourt, com um desprezo glacial que fez o corpo dele tremer. Ela colocou o braço em volta de mim, num gesto de proteção e validação que valia mais que todos os elogios daquele salão. A voz dela era baixa, mas carregada de uma autoridade que silenciava multidões. Álvaro, que surpresa te encontrar. Não, a Helena não está distribuindo panfletos em favelas. Ela disse, a palavra favelas, dita com um tom de quem sabe o preço real das coisas. Ela estava fechando os detalhes finais. Detalhes finais do meu investimento pessoal de 50 milhões de reais na empresa dela, para escalar a tecnologia Integra Saúde para todo o Brasil. Helena não será nada, Álvaro. Ela é a nossa nova parceira estratégica na América Latina. Ela é a pessoa que vai modernizar a saúde no seu país, usando a tecnologia que você desprezou. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som, era a desintegração do mundo do meu pai. O choque no rosto do meu pai era palpável, uma mistura grotesca de terror, vergonha e descrença. Seus olhos se moveram rapidamente de Isadora para mim, tentando encontrar uma farsa, um erro, algo que desmantelasse aquela realidade impossível. Lucas, o filho de ouro, estava com a boca aberta, paralisado. 50 milhões de reais. Esse número era o único idioma que eles compreendiam, e ele estava sendo proferido pela única pessoa que meu pai não poderia ignorar. Isadora, com sua autoridade inata, continuou a falar, mas agora, sua voz se tornou ligeiramente mais baixa, mais pessoal, um veneno sussurrado apenas para o meu pai. O projeto de Helena não é apenas dinheiro, Álvaro. É a solução para um problema de saúde pública que as suas clínicas de luxo nunca verão. É o futuro. E mais importante, é a redenção de um erro que você cometeu há mais de 20 anos. Eu engoli em seco. O que era aquilo? Eu sabia da história de sucesso de Isadora, mas não de uma conexão pessoal com meu pai. E foi então que Isadora lançou a bomba. Ela olhou meu pai nos olhos e disse: Você se lembra de Sofia, Álvaro? Sua paciente na Santa Casa que você prometeu ajudar com o tratamento experimental, mas que abandonou quando a família dela não conseguiu pagar as propinas que seu diretor pediu? A Sofia era a minha irmã mais nova. Ela morreu. E eu jurei que voltaria para investir na saúde brasileira de uma forma que o seu sistema podre não pudesse tocar. O salão rodava. A vingança, eu percebi, era dupla. Não era apenas minha. Era o acerto de contas de Isadora. Meu pai, o Dr. Álvaro, não havia apenas me desprezado. Ele havia construído seu império sobre a dor e a negligência. Aquele momento, no auge de sua arrogância, era a materialização de seu pior karma. O Dr. Álvaro não conseguia falar. Ele cambaleou ligeiramente e Lucas o amparou. O peso não era o do dinheiro, mas o da culpa. Eu senti uma pontada de satisfação fria, a do triunfo finalmente alcançado, mas a satisfação foi rapidamente substituída por uma sensação de vazio. Eu tinha a vitória, mas o gosto era amargo. Eu não queria que a minha ascensão fosse apenas o martelo que esmagava o meu pai. Eu queria que fosse a fundação para algo mais. Isadora me levou para longe do grupo paralisado, em direção à varanda. Ele mereceu cada palavra, Helena. Mas a sua Integra Saúde não pode ser apenas sobre a queda dele. Ela tem que ser sobre o seu crescimento. E ela estava certa. Aquele momento de choque, a visão dele desmoronando, não me trouxe a paz que eu esperava. A verdadeira vitória não estava em provar que ele estava errado, mas em provar que eu estava certa, independentemente dele. O acordo foi fechado na varanda, sob o céu estrelado de São Paulo, que parecia indiferente ao drama que se desenrolava lá embaixo. Enquanto Isadora e eu assinávamos os documentos, meu foco se desviou para a conversa que eu havia interceptado antes do show de horror. Lucas e o grupo de cirurgiões estavam nervosos com a auditoria da fusão. Eu sabia, pela minha rede de contatos na área de fintech e análise de dados, que a clínica do meu pai, a Neuro Excellence, estava prestes a sofrer um golpe devastador. O erro de Lucas não era apenas contábil, era ético, envolvendo a falsificação de dados para inflar o valor da fusão. Se fosse revelado, destruiria não apenas Lucas, mas a reputação de décadas de meu pai e toda a fundação de caridade que levava o nome da família. Essa era a ironia cruel da situação. Meu pai tinha rido do meu passatempo de rebelde. E agora, o jogo dos adultos que ele tanto valorizava estava prestes a derrubá-lo. Eu olhei para o meu pai no salão através do vidro. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos, bebendo um copo d'água, a postura rígida, a vergonha visível.
Minha vingança estava completa, esmagadora. Eu tinha o poder, o dinheiro e o parceiro para humilhá-lo publicamente e ver seu império desmoronar. Mas a visão dele, desarmado, me lembrou de algo que minha avó sempre dizia: a vingança é um prato que te envenena junto com o seu inimigo. A queda dele, por mais que ele a merecesse, levaria consigo a fundação que ajudava centenas de pacientes carentes a terem acesso a cirurgias complexas, algo que até meu pai havia começado com boa intenção. A dor de Isadora era legítima, e a justiça dela havia sido feita. Mas o meu objetivo nunca foi a destruição total. Eu queria que ele me visse, mas não através da ruína dele. Eu queria que ele enxergasse o valor do que eu fazia, o impacto da Integra Saúde. Eu tinha que escolher entre a satisfação total e a construção de um futuro que fosse maior do que o nosso conflito. A vingança era a catarse, mas a construção era o legado. Tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu pedi licença a Isadora, que me olhava com curiosidade e desconfiança. Eu sei de um erro, Isadora. Um erro grave na auditoria da fusão de Lucas. Um erro que pode derrubar a NeuroExcellence e a fundação do meu pai. É o acerto de contas final. Isadora, a empresária fria, sorriu com os olhos. É a sua chance de enterrá-los de vez, Helena. O que você vai fazer? O peso da minha escolha era imenso. Eu tinha em mãos a alavanca para o fim de tudo. Bastava uma ligação anônima para a imprensa ou para a agência reguladora, e o castelo de meu pai desabaria sob o escândalo da fraude. Ele não seria apenas um fracasso financeiro, mas um pária social e profissional. Mas enquanto eu observava a cena, percebi que a verdadeira força não estava na capacidade de destruir, mas na capacidade de construir, mesmo sobre as ruínas. Eu não queria ser a mulher que acabou com o legado da família. Eu queria ser a mulher que reescreveu o que o legado familiar poderia ser. Eu voltei para o salão, com os documentos de 50 milhões de reais no bolso. Meu pai estava sozinho agora, olhando para sua taça vazia. Eu me aproximei, e ele nem sequer me encarou. Veio terminar o serviço, Helena? Dizer o que eu já sei? Que eu estava errado e você, a ativista, é a grande empresária? Sua voz estava rouca, a arrogância transformada em cinzas. Eu não respondi. Em vez disso, puxei uma cadeira e me sentei ao lado dele. Pai, eu não vim falar sobre os 50 milhões de reais da Isadora. Isso é meu. Eu vim falar sobre Lucas e sobre a fusão. Eu sei do problema na auditoria, a fraude de inflar os dados dos pacientes. É grave. Se isso vier a público, o impacto será muito além do dinheiro. Vai destruir a sua reputação e a Fundação Santa Cecília vai fechar. O Dr. Álvaro finalmente levantou a cabeça. Seu olhar não era mais de desprezo, mas de pânico genuíno. O medo de perder a obra de sua vida, a honra que ele tanto prezava, era a sua fraqueza. Eu estava falando a língua da preservação. Eu não estava mais atacando. Eu estava oferecendo uma saída. Isadora e eu temos a solução. Eu continuei. Minha voz calma, profissional. A Integra Saúde tem o software e a tecnologia para auditar e limpar os dados de toda a NeuroExcellence em 48 horas, provando a fraude, mas permitindo que a clínica corrija a documentação antes que a agência reguladora intervenha. Vai custar a fusão, vai expor o erro de Lucas, mas vai salvar a sua reputação e a fundação. O silêncio era tenso. Ele me olhava, não como uma filha, mas como um anjo da guarda que exigia um preço alto demais. Ele precisava engolir o orgulho, admitir que eu, a inútil, estava salvando o seu mundo da destruição causada pelo príncipe herdeiro. Eu estava oferecendo a ele um resgate, mas o pagamento era a aceitação do meu valor. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e a palavra saiu como um suspiro doloroso. Por que, Helena? Por que fazer isso? Você poderia ter me deixado afundar. Você teria tido a vingança completa. Eu sorri. Um sorriso triste, mas determinado. Porque eu não preciso da sua queda para subir, pai. E porque o nome Bittencourt vale mais do que o seu ego, ou o meu. A Fundação Santa Cecília precisa do dinheiro da Integra Saúde para expandir o acesso, não do seu desespero. Eu estava transformando a vingança em uma parceria forçada. O resgate da honra dele era o meu pagamento, e a garantia de que meu trabalho seria levado a sério a partir daquele momento. Minha startup se tornaria a auditora e parceira de tecnologia obrigatória da NeuroExcellence. O Dr. Álvaro não teve escolha. Ele estendeu a mão para mim.
Pela primeira vez na vida adulta, ele apertou a minha mão não como pai e filha, mas como dois adultos em um acordo de alto risco. Ele não me pediu perdão pelo passado, mas o olhar nos olhos dele mudou. O desprezo foi substituído por um respeito relutante, a admissão silenciosa de que eu havia superado todos eles. Ele havia rido, mas a pessoa atrás de mim naquele momento não era apenas a bilionária Isadora, mas a oportunidade de uma mudança radical. Eu não estava apenas salvando o seu negócio. Eu estava dando a ele a chance de ser o pai que eu sempre quis. Um homem de honra, capaz de reconhecer o valor onde ele realmente estava. O preço da minha intervenção era simples. Lucas seria afastado do setor financeiro e o Dr. Álvaro deveria dedicar 50% de seu tempo profissional para ser o conselheiro médico da Integra Saúde, usando seu nome e prestígio para abrir portas no mundo corporativo. Ele concordou, com a voz embargada. Eu havia desmantelado o jogo dele, mas no final, usei as peças para construir uma nova mesa. Eu forcei o meu pai a trabalhar comigo, a testemunhar a importância do meu trabalho de perto. E isso era uma vitória que o dinheiro não podia comprar. A auditoria foi um inferno de 48 horas, mas deu certo. A fusão foi abortada, Lucas foi discretamente afastado e a NeuroExcellence conseguiu evitar o escândalo. A manchete da coluna social no dia seguinte não falava de fraude, mas da surpreendente parceria estratégica entre a NeuroExcellence e a Global Health Innovators, de Isadora Vasconcelos, mediada pela visionária Helena Bittencourt. O nome do meu pai estava na mesma frase que o meu, mas desta vez o foco estava na minha visão, e o dele, em se adaptar a ela. Nos meses seguintes, o que era uma vingança se transformou em uma convivência forçada, e a convivência em algo surpreendente. Meu pai, obrigado a passar metade do seu tempo nos escritórios da Integra Saúde, longe do seu penthouse e dos seus lounges, começou a ver a realidade do meu trabalho. Viu o impacto de um aplicativo de telemedicina para uma mãe na periferia que não tinha dinheiro para o ônibus. Viu a tecnologia dele, o conhecimento dele, finalmente sendo democratizados. Ele não estava mais focado no valor de mercado da minha empresa, mas no valor de vida que ela gerava. Em uma tarde, ele me chamou para um almoço discreto. Ele não usava terno, mas uma camisa polo. Estávamos em uma cantina simples, perto de um dos nossos centros de apoio. Ele me olhou, e pela primeira vez, vi um brilho de humanidade em seus olhos, um cansaço honesto. Seu trabalho. Ele é mais difícil do que a cirurgia, Helena. E mais importante, eu estava errado. Eu não te vi. Eu estava ocupado demais olhando para o futuro que eu queria para você, que eu não enxerguei a grandeza do futuro que você estava construindo. Não foi um pedido de perdão, mas uma aceitação. A nossa convivência forçada, a minha vingança, havia lhe dado a oportunidade de ver o mundo através dos meus olhos, e ele não era mais capaz de ignorar o que viu. A humilhação pública, embora dolorosa, foi o choque elétrico que o tirou de sua letargia arrogante. A vingança, que era para ser o meu triunfo, tornou-se a ferramenta para a sua transformação. No final, o meu maior ato de revolta foi também o maior ato de transformação da nossa família. Meu pai nunca mais me viu como a filha fracassada. Ele me via como a mulher que o salvou, não apenas da ruína, mas da irrelevância. Ele finalmente encontrou um propósito além do dinheiro, dedicando-se com fervor à expansão da nossa tecnologia. Lucas, por outro lado, com o ego ferido, decidiu recomeçar a vida na Europa, longe da sombra do pai e da irmã. A verdade cruel daquela noite na gala o forçou a encarar a mediocridade por trás de seu brilho aparente. E eu? Eu não apenas me tornei a CEO de uma empresa de sucesso, mas também a única herdeira moral do legado da minha família. Um legado reescrito com propósitos e com a convicção de que a verdadeira influência está em quem você levanta, não em quem você derruba. A Integra Saúde prosperou e a NeuroExcellence se tornou a parceira tecnológica que meu pai sempre deveria ter permitido que fosse. O perdão não veio com palavras, mas com o peso da verdade. A partir de hoje, meu pai enxergou não a filha falha, mas a mulher que salvou seu legado. Eu quero saber, se a sua maior vingança se tornasse a sua maior chance de mudar de vida, você aceitaria? Me conte o que você faria no meu lugar aqui nos comentários. E ative o sininho para continuar acompanhando histórias que mudam o jogo.